Estamos aí ao vivo aí para mais uma live aqui no Química em Ação. Para quem não me conhece, sou o professor Marcelão da Química, né? Deixa eu só orientar vocês o que a gente vai fazer na live de hoje. Cara, vocês sabem que eu gosto muito de trocar ideia. Quem já me conhece, né? De trocar ideia e tal, sabe que eu pego muitas paradas que eu aprendi na minha vida e eu gosto de compartilhar com vocês. E na última live, lá da maratona que aconteceu na quinta-feira, eu ia terminar de resolver as questões do Enem. Então eu acho que eu selecionei umas 6 questões. E eu lembro que eu estava na última live e eu virei e falei assim, galera, tá faltando 2 questões aqui de eletroquímica. O que vocês acham da gente fazer uma live dentro desse assunto? Aí todo mundo falou, ah, beleza, vamos fazer e tal. Então vamos fazer no domingo. E hoje eu estou aqui para trabalhar esse assunto com vocês, de eletroquímica e tal, né? Conforme a gente acabou chegando à conclusão que eu ia ajudar vocês fazendo esse tipo de trabalho. E aí o que acontece? Eu pensei assim, caraca, mano, eu vou fazer uma live para falar de eletroquímica, que é um assunto muito extenso, que tem pilha, tem a parte de eletrólise, tem a parte de cálculo. E aí, o que eu fiquei pensando aqui, cá com os meus botões aqui? Eu fiquei pensando, poxa, se eu fizer uma live para falar de tudo de eletroquímica, cara, vai ficar o bagulho meio zoado. Por quê? Como é muita coisa para fazer, né? Muitos assuntos assim que são peculiares, né? E a gente sabe que todo ano nem cobra. O que o professor Marcelão da Química pensou? Nessa live, trazer somente o assunto de pilhas, porque aí eu posso trabalhar o assunto devagarinho, tudo certinho, sem muita, sabe, sem aquela correria de, ai, caraca, vou fazer o bagulho rápido e fazer meia boca. Então, teve um aluno que perguntou aí no início da live assim, poxa, o que você vai trabalhar na aula de hoje? Aí eu falei para ele que eu ia falar. Então, o que eu vou estar trabalhando na aula de hoje? Eu vou estar trabalhando muito com vocês a parte de orientação para que vocês consigam trabalhar com a eletroquímica, com essa parte de equações, né, essas partes assim que são essenciais para todos os alunos, né, pegarem esse conteúdo aí de pilhas, tá? Então a gente vai trabalhar muito, hoje a gente vai trabalhar exclusivamente com a aula de pilhas. Então, qual é a orientação do professor Marcelão? Primeiro, quem por acaso está aqui nessa live com a proposta de ver somente eletrólise, somente ver aqueles cálculos dos aspectos quantitativos que envolvem a lei de Faraday, eu não vou falar nessa aula. Então, o que eu vou trabalhar especificamente nessa transmissão ao vivo? Então, eu vou trabalhar dando uma orientação para vocês. Então, eu já meio que preparei a aula aqui, o papelzinho, né? Vocês sabem que eu sou uma pessoa simples, então eu parto dos recursos mais simples. Então, eu botei aqui no papelzinho, dando uma orientação para vocês, o que a eletroquímica estuda e fazendo um panorama geral de pilhas e eletrólise, tá? E aí, depois, a gente vai meio que dar uma aprofundada naquela parte que os alunos têm mais dificuldade, que é na parte de equações. Então, por exemplo, aqui eu tenho o panorama geral das pilhas, o que a IUPAC recomenda e tal. E aí depois a gente vai para o aspecto prático. Então, o que eu queria pedir para todo mundo que está acompanhando a transmissão ao vivo? Eu fiz aqui meio que a aula e, ao mesmo tempo, eu pensei em gerar exercícios para vocês baseado na aula. Então, o que eu queria pedir? Eu vou dar uns pauses no vídeo para que vocês possam tirar o print e ter o material dessa aula, tá? E aí eu queria pedir desculpa para vocês que eu não consegui tempo para poder organizar esse arquivo aqui, tipo tirar um scanner e tal. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou pedir para vocês tirarem um print da tela e salvar no computador ou no celular de vocês toda a aula. Então, a primeira parte é essa. Então, a gente vai tirar um print da tela e aí vocês vão salvando aí para vocês terem um material que eu estou utilizando aqui, tá? Todo mundo conseguiu entender, gente? Eu só preciso que vocês, tira um print e salva, tira um print e salva, porque aí vocês vão ter todo o material que está presente na folhinha, tá? Vocês entenderam isso? E lembrando, gente, que sempre tem um delay, tá? No momento que eu pergunto para vocês, vai ter um delay, e aí por aí a gente vai, tá, gente? E enquanto vocês vão me respondendo aí, se vocês entenderam,
eu queria pedir para a galera que puder dar um like no vídeo, porque o professor Paulo Valim, ele vai me liberar o espaço do canal do Química em Ação se a galera tiver dando like, né? Enfim. E mandando um abraço também para Fanny Vigato, cara. Pô, Fanny, muito bom ver você aí. Depois dá uma olhadinha na aula, tá? Então vamos lá, gente. Então quem puder, dá o like aí, só para poder ajudar a gente aí, o professor Paulo Valim liberar o espaço pra gente, tá? Então vamos lá. Então, primeiro print, tirem aí, print de número 1. Então vamos lá. 1, 2, 3 e já. Vamos lá. Print de número 2. Deixa eu ajeitar aqui. Vamos lá. Opa. 1, 2, 3 e já. Vou pular aqui, tá? Vamos lá. O print de número 3. Ó. Deixa eu já ajeitar aqui. Vamos lá. 1, 2, 3 e já. Então a primeira folha foi. Vamos lá para a segunda folha. Vamos lá, tirando o print em 1, 2, 3 e já. Vamos lá, próximo print. 1, 2, 3 e já. Trocando de folha. Vamos lá. Print. 1, 2, 3 e já. Vamos para mais um pedaço aqui. Vamos lá para o print. 1, 2, 3 e já. Vamos lá, próximo pedaço aqui do print. E agora eu não lembro onde que parou, não. Caraca. Tava aqui, deve ter... Acho que é essa aqui. Ai, caraca, e agora? Acho que tá bom aqui, vamos lá. Próximo print. 1, 2, 3 e já. Então, olha só. E aqui começam os exercícios dessa aula, tá? Então, vamos lá. Vamos lá para o print. 1, 2, 3 e já. Próximo print. Vamos lá. 1, 2, 3 e já. Beleza. Então agora a gente já passou por todos os prints dessa aula. Então agora a gente vai começar aí, tá? Então vamos lá, gente. Vamos só ajustar aqui. Deixa eu ajustar as folhinhas. Vamos começar. Bom, beleza, tá, gente? Então foi. Então a gente foi aqui, a gente já pode começar a nossa discussão, tá? Então vamos lá, vamos começar. Então, gente, eu vou começar aqui agora já a trabalhar com conteúdo. Espero que esteja fluindo tudo bem aí. Pedindo para a galera, né? A gente tem 99 pessoas aí acompanhando a gente e só 67 likes. Quem puder, dá um like aí para poder fortalecer a gente, tá? Então vamos lá, gente. Vamos ver se a gente consegue bater aí uma meta de, sei lá, será que a gente consegue bater pelo menos aí uns 150 likes até o final da aula? Vamos ver se a gente bate aí uns 150 likes. Vamos lá. Então, primeira parte, galera, a gente precisa falar o que a eletroquímica estuda e o que o professor Marcelão ele está partindo do princípio. Que alguns pré-requisitos vocês possuem, tá? Então, eu acho que vocês que estão acompanhando a minha transmissão ao vivo já têm a bagagem do conteúdo de inox, tá? E eu não vou entrar nesse mérito de, eu vou trabalhar com inox, eu vou fazer uma revisão ou não. Eu estou partindo do princípio que vocês já sabem aí, tem uma noção do que é o número de oxidação, como é calculado e o que aquilo ali significa. Uma outra coisa que eu estou partindo do princípio que você já tem uma noção é dos termos mais básicos, muito embora eu vou fazer meio que uma revisão, vou dar algumas dicas para vocês, que é assim, olha, existe o termo de oxidação, redução, agente oxidante, agente redutor, que eu parto do princípio que você já tem essa noção, tá?
Muito embora eu falei, a gente vai dar uma olhadinha aí nesse tópico aí, à medida que a explicação for rolando, mas seria legal que vocês já tivessem essa bagagem. E o terceiro pré-requisito para essa aula é que vocês tenham uma noção de balanceamento de equações. Então, assim, saber o que significa um coeficiente estequiométrico, entender qual é a proposta de um balanceamento, isso é fundamental que vocês tenham essa noção para que eu consiga ministrar essa aula indo direto no ponto, tá? E agora que a gente já viu aí essa parte dos pré-requisitos, eu preciso falar para vocês o que a eletroquímica estuda. Então, a eletroquímica, ela vai estudar o assunto de reações químicas que envolvem a variação no NOx dos participantes. Em resumo, é isso. E a gente tem uma divisão do conteúdo de eletroquímica de duas frentes gerais. E dentro de cada frente, existe ali as suas subdivisões. Então, a gente está olhando aqui agora o panorama geral de estudo da eletroquímica. Então, a eletroquímica ela vai se dividir em pilhas e eletrólise, tá? E aí eu costumo falar para os alunos que a essência do conteúdo, né, da parte do conteúdo mais técnico, ele é basicamente o contrário do outro. Então, qual é a característica de uma pilha? Quando a gente estuda uma pilha, a gente tem uma reação química que vai gerar eletricidade, tá? Enquanto na eletrólise, a gente vai ter a eletricidade gerando uma reação química. Então, a ideia é meio que o contrário, tá? E numa pilha, a gente vai ter que a reação química será espontânea. E na eletrólise, a reação não é espontânea. Em outras palavras, a reação na eletrólise ela é forçada, tá? Na pilha, a diferença de potencial ela sempre será positiva, ou seja, maior do que zero. Enquanto na eletrólise, a DDP será sempre negativa, ou seja, menor do que zero. Então, esse panorama geral é para que vocês consigam perceber que a compreensão das pilhas ela é muito boa para que você consiga entender a eletrólise, tá? Então, isso daqui é um panorama geral. Na aula de hoje, o professor Marcelão vai estar abordando o conteúdo de pilhas. Então, a gente vai focar muito na parte das equações. E aí é legal que vocês entendam o seguinte, essa é a nossa primeira aula. Se vocês gostarem dessa aula e no final vocês acharem que o professor Marcelão deve continuar com o assunto de eletroquímica, no final da aula não deixem de me sinalizar, porque aí a gente já pode marcar a nossa próxima aula ao vivo, continuando com esse assunto, tá? Então a gente acabou de ver esse panorama geral, vocês já tiraram um print daqui, e agora nós vamos entrar diretamente na parte das pilhas, né? Então o que eu gostaria que vocês soubessem? Que eu não vou entrar nessa aula na parte do histórico, então eu não vou falar sobre Luigi Galvani, que foi o primeiro cara que abordou esse assunto. Eu não vou comentar sobre o Alessandro Volta, né? Não vou comentar sobre, cara, o Daniel, o John Frederick Daniel, não vou comentar sobre Leclanché. Eu vou direto nessa parte que eu vejo que os alunos mais têm dificuldade. Então, eu queria que vocês soubessem que seria interessante que os alunos olhassem, né, depois a parte do histórico de pilhas, que ele é muito interessante. Então, ele é bem legal para vocês terem mais ou menos uma noção de como que foi aí a evolução dos conhecimentos acerca de pilhas e eletrólise, tá? Mas a gente vai focar nessa parte, digamos assim, mais operacional de pilhas, que quando cai na prova, os alunos ficam perdidos, que é achar as equações, ver o cálculo de DDP, análise de polos. Então a gente vai ver essa parte bem basicona e mega necessária para que vocês consigam caminhar, principalmente os alunos que têm muita dificuldade no conteúdo, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso falar para vocês, e eu sei que tem muita gente que está olhando a minha aula, que não vai fazer apenas o Enem, tá? Então eu quero dizer o seguinte, se você está olhando
a minha explicação e vai fazer somente o Enem, agora o Marcelão ele vai dar uma divagada para análise de outros contextos de prova, porque eu sei que tem muita gente que olha aqui as aulas do Química em Ação, eu sei que tem muitas pessoas que olham as aulas do Marcelão da Química e pensam assim, caraca, eu vou usar as aulas desses dois canais ou da plataforma, né? Para quem ainda não conhece a plataforma do Química em Ação, para eu fazer uma prova de medicina para, sei lá, para FUVEST. Ou, eu quero fazer uma prova para medicina de uma universidade particular que tem aqui na minha cidade, né? Enfim, eu estou agora entrando em outros contextos de prova para vocês tomarem cuidado, que é o seguinte, a IUPAC, ela vira e fala para a gente o seguinte, olha, o que é a IUPAC, né? Para quem não conhece IUPAC. IUPAC é a sigla de International Union of Pure and Applied Chemistry, ou seja, União Internacional de Química Pura e Aplicada. O que é a IUPAC? A IUPAC é como se fosse um órgão, é tipo assim, são vários químicos de vários países que eles meio que vão ditar as regras. Então, o que a IUPAC recomenda de anos, né, de alguns anos passados aí até hoje? Ela recomenda que sejam utilizados os potenciais padrão de redução, tá? Inclusive, eu estou vendo aí que tem uma galera que está comentando, eu vou fazer engenharia química, né, que é o caso do DF Shark. A Corina Blanc está comentando que vai fazer farmácia. O Curi Shiranui está falando que vai fazer farmácia na Unesp. Então, assim, esses conhecimentos são interessantes que vocês tenham noção para essas provas que vocês pretendem fazer, vocês não serem pegos de surpresa, tá? Então, como eu estava dizendo, a IUPAC vira para a gente e fala assim, olha, é recomendável que você use os potenciais padrão de redução. E o que é isso? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, só para poder dar algumas orientações, que é o seguinte, ó. Vocês estão vendo agora a minha tela e eu já pensei nisso aqui, vocês vão gostar do que eu estou fazendo. Ó. Aqui, o que vocês estão vendo aqui na tela? Esse daqui é a tabela dos potenciais padrão de redução. Essa tabelinha aqui é do Departamento de Química Inorgânica da UFRJ. E essa tabela aqui, ela está aí em conformidade com o que a IUPAC recomenda. Então, para ficar uma linguagem mais direta, a IUPAC vira e fala assim, químicos, a partir dessa data, é recomendável que vocês usem como parâmetro para trabalhar, para ensinar, para mostrar para a galera o assunto de eletroquímica, usando os potenciais padrão de redução. Então, a palavra redução, ela tem um significado. E qual é o significado da palavra redução? Redução é quando você tem um processo químico onde uma espécie, né, isso a gente pode ter um determinado átomo ou um íon recebendo elétrons. Então tem até um macetinho que é o re-re. Quem reduz, recebe elétrons. E o termo redução está associado à questão de diminuição do NOx. Então, vamos analisar aqui as equações só para que faça sentido para todo mundo o termo redução. Então, olha só, eu disse que quem reduz recebe elétrons. Então, se você for olhar essa primeira equação que eu estou assinalando, você vê que o lítio mais o elétron forma o lítio metálico, que é o lítio sólido. Então, você vê que essa equação está mostrando que que o lítio está recebendo elétrons. E o lítio, ele inicia com o NOx mais 1 e finaliza com o NOx 0. Então, é importante que haja um significado para vocês na equação. Então, o que eu vejo muitos alunos falando? Marcelo, eu não consigo ver quando uma equação está querendo dizer que está recebendo ou quando está cedendo os elétrons. Então, esse tipo de equação, o que eu tenho? O lítio mais o elétron. A seta está querendo dizer que depois da reação química, eu tenho o lítio metálico.
Ou seja, cadê o elétron? O elétron foi o quê? Entre aspas, foi capturado pelo lítio de carga mais 1. Então, isso daqui está querendo dizer que eu estou recebendo o elétron, tá? E aqui a gente tem essa representação que é o E maiúsculo e uma bolinha. O que é isso daqui? Potencial padrão. E esses valores que vocês estão vendo, que é expresso em volts, esses valores foram traçados com base no eletrodo padrão, que é o eletrodo de hidrogênio, que é esse que está marcado aqui, tá? E aí é que tá. Todas essas equações dessa tabela, elas vão trabalhar com o potencial de redução, conforme a IUPAC recomenda. E aí, o que alguns alunos... Aí o que tá, eu não estou conseguindo ver o chat nesse momento. O que alguns alunos estariam perguntando é assim, Marcelo, como que eu faço para obter essa tabela? Então aqui, na descrição do vídeo, eu coloquei dois links aqui, ó. Tá vendo aqui o potenciais? Então tá dizendo aqui, ó, potenciais. E aí o segundo link é para que vocês possam acessar essa tabelinha, tá? Então é do próprio site do Instituto de Química da UFRJ. Vocês podem fazer o download aí para vocês resolverem alguns exercícios e tal. Muito embora as provas mandam essa informação para vocês. Então, alunos, não é para vocês decorarem essa tabela, não. Então, os vestibulares fornecem esses valores para que vocês consigam resolver os problemas, tá? Então, tendo em vista isso, eu preciso falar para vocês o seguinte, olha, eu não sei quais provas, além do Enem, vocês vão fazer. Então, essa live é para trabalhar com o Enem. Então, quando a gente pensa no Enem, a gente tem aí uma padronização do conteúdo que é... Tá vendo que aqui a gente tem informação seguinte, olha, nota, esses valores, que é dos potenciais padrão de redução, foram obtidos para o estado padrão. O que seria o estado padrão? Concentração de 1 mol por litro para as espécies em solução aquosa, né? E 1 atm, né, que é a pressão, para espécies gasosas na 25 graus Celsius. Então, aqui até ele diz que existem tabelas especializadas para outras condições. Onde que eu quero chegar? Se por acaso você vai fazer, se por acaso você está olhando essa live e pretende fazer paralelo ao Enem, e eu vi que tem uma galera que está falando que vai fazer engenharia química, né? Se por acaso vocês forem tentar aí fazer alguma prova como o IME, como o ITA, ou alguma prova aí espalhada no Brasil que caia o conteúdo de pilhas em outras condições, vocês precisam estudar um conteúdo chamado equação de Nernst, tá? Que, obviamente, eu não vou abordar aqui, mas eu só estou dando uma orientação para vocês, tá? Então, vamos lá. Eu vou agora interromper o compartilhamento e a gente vai voltar aqui para o papel só para poder fazer as recomendações que é. Se você, por acaso, é um aluno que não tem aí, tipo assim, poxa, Marcelo, eu venho de uma família carente, eu não tenho muitas condições financeiras, a recomendação que o professor Marcelão dá para vocês é o seguinte, se por acaso vocês forem estudar por algum livro que seja antigo, existe um problema que é, livros antigos, muitas vezes, e não só livro antigo, mas também questões de vestibulares muito antigos, você pode ter questões que não vão abordar o assunto pelo potencial de redução, e sim pelo potencial padrão de oxidação, tá? Então a gente vai ter muitas questões antigas, o potencial de oxidação. Então eu fico preocupado com os alunos que estão aprendendo a matéria do zero, porque às vezes vocês saem da aula, tipo assim, caraca, eu tô motivado, eu tô aprendendo a parada aqui na live, e aí quando você pega uma questão de, sei lá, 1990, você vai ver que pode estar expresso o potencial de oxidação. E aí você fica perdido, e aí fica desmotivado. Aí pega um livro antigo, fala assim, caraca,
o meu livro tá antigo e tal, pô, trabalho com potencial de oxidação, então é legal que vocês pensem que a IUPAC recomenda que seja utilizado o potencial padrão de redução, tá? E tendo em vista isso, eu coloco aqui a nossa segunda dica, que é quem possui o maior potencial padrão de redução é que vai reduzir, tá? Então nunca se esqueçam disso. Quando a gente trabalha com uma pilha, a grosso modo, o que a gente vai ter? Dois metais, tá? Então entenda que eu estou falando a grosso modo, porque se vocês forem pegar na tabela de potenciais padrão, você pode ter não metais, o próprio hidrogênio, que é um gás. Então, assim, quando eu estou pensando naquela pilha clássica com dois metais e tal, né? E aí eu queria que vocês imaginassem aquela pilha de Daniel, né? Como eu recomendei, vocês darem uma olhada aí na questão histórica. Então você vai ter ali dois metais, né? E aí o que acontece? É importante que vocês guardem muito isso. Então, quem possui o maior potencial de redução é o que vai reduzir. Nunca esqueçam disso. Se eu virar para vocês e falar, ó, quem possui maior potencial de ser assassino é o que vai cometer o assassinato. Quem possui o maior potencial de trair a esposa é o que vai trair a esposa. Quem possui o maior potencial de passar no vestibular é o que vai passar no vestibular. Então, é esse tipo de conhecimentozinho básico, né? Essa parte interpretativa é o que eu preciso que vocês guardem na aula de hoje. Então, quem possui o maior potencial para reduzir é o que vai reduzir, tá bom? E aí, não esquecendo que reduz é o que recebe elétrons, tá? E com base nisso, a gente tem uma cascata de ideias. Então, quando eu pedi para vocês fazerem aí aquele print, né? Quando eu pedi para vocês fazerem esse print, é justamente para que vocês possam ter uma noção de como que vocês podem usar uma cascata de ideias para exercitar esse tipo de conteúdo sem estar com o Marcelão da Química, tá? E a gente tem o nosso primeiro exemplo já com a cascata de ideias, tá bom? Então a gente vai começar agora a trabalhar com essa cascata de ideias. E a parada toda vamos supor que você tem uma questão onde você tem uma pilha formada por cobre e zinco, tá? E aí, gente, recomendação da galera que nunca estudou pilha, tá? Depois, deem uma olhadinha nas imagens da pilha de Daniel, tá? Então, a pilha de Daniel, ela é bastante abordada nos vestibulares, bastante abordada nos exercícios, e que o Marcelão, ele não está trabalhando com a imagem da pilha de Daniel, né? Como eu disse, porque eu vou focar mais nessa questão ali das equações. Então, você tem uma questão que aborda uma pilha de cobre e zinco, e essa pilha de cobre e zinco, ela foi dada as equações de redução e você tem o valor dos potenciais padrão de redução, tá? E aqui a gente tem o fluxo, a cascata de ideias por trás disso. Então a minha pergunta para os alunos que estão acompanhando ao vivo e o pessoal que está acompanhando ao vivo, primeira coisa que eu queria pedir, quem ainda não deu o like na aula, vamos dar o like para poder fortalecer o trampo. Eu estou acompanhando aqui o chat, eu estou vendo que enquanto eu estou explicando o bagulho, vocês estão aí, né, conversando e tal. Então seria legal que vocês evitassem conversar e focassem na aula mesmo, que eu estou vendo que vocês estão comentando, eu vou fazer prova para isso, eu vou fazer prova para aquilo. Dá foco na aula, porque senão vocês não vão entender. Né? Então, olha só. A minha pergunta para os alunos que estão ao vivo é: qual dos dois possui o maior potencial de redução? É o cobre ou é o zinco? E agora, quem é que vai possuir o maior potencial de redução? O cobre ou o zinco? Então, lembrando, galera, que sempre quando eu faço uma pergunta para vocês, tem tipo um delayzinho até vocês responderem, tá? Eu tô vendo o pessoal comentando que tomaram esporro,
sim, gente, vocês estão tomando esporro e se e eu tô vendo, cara, eu tô explicando o bagulho, eu tô vendo que vocês estão aí, mano, na conversa aí, entendeu? Então, foca na aula amanhã. Então, vamos lá. Eu tô vendo que a grande maioria dos alunos comentou que é o cobre. E tá certíssimo. Então, o que acontece, gente? Quando a gente olha os potenciais de redução, a gente tem que tomar cuidado com o sinal e automaticamente com o valor. Então, o valor mais 0,34, ele é maior do que menos 0,76 volts, tá? Então, sempre observe, tomem cuidado. Então, assim, é uma dica que é básica. Sabe aquela reta? Então, você vai ter os valores negativos, tipo assim, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Então, gente, tem que tomar cuidado com essa questão aqui do sinal, né? Enfim, inclusive, eu tanto tô lendo o que vocês estão comentando, que eu tô lendo que um aluno perguntou, né, por que era o cobre, né, que era o Curi Shiranui, e eu tô vendo até que o Yuri Vinícius até respondeu que mais 0,84 é maior que menos 0,76, enfim. Então, quando você identifica numa pilha que o cobre, nesse caso, o cobre é o que tem maior potencial de redução, o que isso quer dizer? Que o cobre vai, entre aspas, roubar os elétrons do zinco, tá bom? Então, o cobre vai roubar os elétrons do zinco. Por quê? Porque ele tem um valor maior. Então, quem tem o maior potencial de redução, reduz, tá bom? E aí, a gente vai ter o cobre roubando os elétrons do zinco. Então, aqui, gente, a gente pode já traçar aí a primeira resposta da cascata de ideias. Então, o que a gente vai ter aqui nessa cascata de ideias? Então, vamos lá. A resposta da primeira pergunta, que é o fluxo de elétrons. Inclusive, eu tô vendo que tem alguns alunos aqui no comentário, tá? Eu tô comentando isso porque às vezes quem tá vendo a aula depois da transmissão ao vivo, não, às vezes não entende muito bem os comentários que eu tô fazendo. Eu tô vendo que tem alguns comentários do tipo assim, o cobre teve um aluno que até comentou assim, que o cobre é sempre o que vai reduzir. Galera, a gente tem que tomar cuidado dentro do comparativo, porque às vezes você tem uma outra pilha que o cobre vai oxidar, ou seja, vai dar os elétrons, né? Nem sempre o zinco vai sofrer a oxidação, depende com quem ele está. E tanto que eu vejo esses comentários dos alunos, né, que assim, o zinco é bom para oxidar. Tanto que eu coloquei no exemplo de número 2 uma pilha que o zinco não vai oxidar, entendeu? Então eu já pensei nessas paradas aí, sabendo o que vocês geralmente têm como ideia, né? Enfim, e aí, a nossa primeira resposta da cascata de ideias é: qual é o fluxo de elétrons? Então, se a gente sabe que o cobre nessa pilha tem maior potencial de redução do zinco, o fluxo de elétrons nessa pilha, que a resposta da letra A é o quê? É do zinco para o cobre. Então, a pilha de zinco e cobre, o fluxo de elétrons vai ser nesse sentido. Ou seja, o cobre vai roubar os elétrons do zinco. Então, os elétrons vão passar pelo fio, né? Se a gente for pensar numa pilha de Daniel, ele vai passar pelo fio, indo do zinco para o cobre, tá bom? Então, a gente tem aqui a nossa primeira resposta sendo respondida, tá? E aí, eu vou fazer automaticamente o exemplo de número 2 junto com vocês. Então, vamos lá. O exemplo de número 2, eu queria que vocês me respondessem no chat, tá? Então, a pergunta de número 2 desculpa. A minha pergunta para vocês é: com base no exemplo de número 2, olhando os potenciais de redução, qual seria o fluxo de elétrons? Então respondam para mim no chat, porque eu também vou colocar a resposta aqui, tá?
Então vamos lá. E lembrando, gente, que sempre dá um delay aqui, tá? O Kelvin Eduardo tá perguntando se vai ficar salvo. A gente vai deixar salvo alguns dias, tá? Então eu tô vendo que o Gabriel, a Darlin, a Lohane, o Reborn, o Eduardo Ribeiro, o Vitor Cobari, o DF Shark, o Patrick Souza, o Yuri Vinícius, né? A galera respondeu aí, tá? Então aqui nesse caso, como o zinco ele tem maior potencial do que o alumínio, então nesse caso o potencial, o fluxo de elétrons seria do zinco para o cobre, tá bom? Do cobre, ó. Olha só que eu tô doidão, cara. Pô, do zinco pro cobre. Deixa eu jogar essa folha aqui fora. Deixa eu só corrigir aqui. Não repara não, gente, é porque eu fico controlando várias telas aqui ao mesmo tempo. Vamos lá. Resposta da letra A. A gente vai ter aqui o fluxo de elétrons do alumínio, que é o menor, tá? Do alumínio para o zinco. Então, observem que é o que eu falei para vocês, nem sempre o zinco vai perder os elétrons. Nesse caso, quem estaria perdendo os elétrons seria o alumínio, tá? Então, vamos agora para a número 3, o exemplo de número 3. Então, deixa eu só acertar aqui. Vamos agora para o exemplo de número 3. O exemplo de número 3, eu gostaria que vocês me respondessem aqui qual é o fluxo de elétrons, tá? Então, qual seria o fluxo de elétrons nessa pilha? E agora? O fluxo de elétrons nessa pilha. E, galera, mais uma vez, não se esqueçam, quem tem o maior potencial de redução vai reduzir. Quem reduz recebe os elétrons. Então, quem entrou na live aqui aos 45 do segundo tempo, perdeu lá o início da aula, e aí vai ficar meio boiando mesmo, mas nada impede de vocês voltarem à live depois, tá? O que é importante é que, assim, vocês podem ver o vídeo depois, tá? Então vocês podem ver o vídeo novamente. E aí eu tô me sentindo mal porque tem uma galera que tá comentando que tá meio perdida. E aí que tá, o pessoal que tá meio perdido, se puder, só indica para mim se vocês entraram aí depois que a live iniciou, porque eu tô tendo o maior cuidado de explicar passo a passo, tá? Enfim, aí eu já começo a ficar preocupado, mas vamos lá, coisa de professor. Então, nesse caso, o fluxo de elétrons é do magnésio, tá? Do magnésio para a prata, tá bom? Então, nesse caso, o fluxo de elétrons é do magnésio para a prata. Tranquilo? Então, vamos lá. A gente acabou de fazer essa primeira etapa para todas as 3 pilhas. E aí, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai pular para a nossa segunda pergunta aqui, dentro da nossa cascata de ideias, tá bom? Então vamos lá pular aqui de novo para a nossa segunda pergunta dentro da cascata de ideias. Então deixa eu acertar aqui. A nossa segunda pergunta, a gente vai fazer a segunda e a terceira ao mesmo tempo, tá, galera? Então vamos lá. O que seria o cátodo? Então deixa eu dar uma dica para vocês. Quando a gente pensa em cátodo, cátodo, a gente vai pensar em catar elétrons, tá? Se vocês estiverem com algum papel na mão, anota isso, que quando a gente pensa em cátodo, cátodo parece com catar. Então, no cátodo, eu tenho a questão de catar os elétrons. Então, sempre a gente tem isso. Cátodo, cata. Cátodo, cata. Cátodo, cata. Nunca esqueçam disso, tá? E aí, inclusive, eu tô até achando engraçado aqui que o Gabriel Cruz comentou que eu tenho voz de MC. Pô, que merda, hein, cara? Mas enfim, vamos lá. Mas valeu, isso deve ser um elogio, né? Mas enfim, é porque eu gosto de rock and roll, mas vamos lá. E aí, a gente tem o ânodo. O ânodo é o que vai dar os elétrons, tá? Então, toda vez que a gente fala em cátodo, é o que cata. Então, se um cata, o outro perde, tá? Então, o ânodo dá os elétrons, tá bom? O ânodo dá os elétrons. Isso até rima com
uma palavrinha aí que eu não posso falar, porque eu estou no canal do Química em Ação. Mas, ó, ânodo dá, tá, gente? Ânodo dá. Então, ânodo dá, beleza? Então, nunca se esqueçam disso. Então, ficou na dúvida, cátodo é o quê? Cátodo é o que cata os elétrons. O ânodo, tá? É o que dá. Então, pensa nessa coisa meio, sabe? Essa coisa meio... Enfim, eu não posso ficar... Se eu tivesse... Enfim, vocês entenderam o que eu tô querendo falar. Vocês não são bobos, não, pá. Enfim, aí, quando você olha uma pilha como essa e vê que o cobre é o que está pegando os elétrons, que ele é o maior, então você já identifica na primeira, nesse exemplo de número 1, que na letra B, o cátodo é quem? Cátodo é o cobre. Então a gente vai ter numa pilha de Daniel o seguinte, inclusive até não saiu aqui, ó. Então o cátodo seria o cobre. E por que seria o cobre? Porque o cobre é o que tem maior valor do potencial. Então ele que está catando os elétrons. Por quê? Porque quem reduz, recebe. Quem reduz, recebe. Então quem está recebendo é porque está catando esses elétrons, tá bom? E, consequentemente, quem está dando os elétrons, tá? Então, quem está dando os elétrons aqui nesse caso, é o zinco. Então, se você tivesse uma montagem de uma pilha de Daniel, você teria o quê? Você teria duas barrinhas metálicas, tá? Então, o ânodo é o zinco, tá bom? Então, nesse caso, o ânodo é o zinco. Então, eu acabei de mostrar para vocês como que vai funcionar a análise do cátodo e do ânodo em uma pilha. Então, vocês acabaram de ver esse tópico para o primeiro exemplo. O que eu quero que vocês façam é a mesma coisa para o exemplo de número 2. Então, eu quero que vocês me digam quem é o cátodo nessa segunda pilha, tá? Então, vamos lá. Eu quero que vocês olhem aí quem é o cátodo e quem é o ânodo. Quem é o cátodo e quem é o ânodo? Ou seja, quem cata os elétrons e quem é que dá os elétrons nessa pilha. Vamos lá, vamos ver se vocês acertam essa. E aí é que tá, vamos lá. Orientação para os alunos. Eu estou vendo que à medida que eu estou explicando, então olha só, à medida que eu estou explicando, eu estou vendo que vocês estão indo para outros caminhos. Então, por exemplo, eu estou abordando o tópico que é quem é o cátodo e quem é o ânodo, vocês já estão falando de outros tópicos que eu ainda não toquei. Então, tomem cuidado, a galera que está acompanhando a aula ao vivo, para não ficar meio perdido com o chat, entendeu? Porque tem uma galera que está um pouquinho mais avançada e está aí trocando ideia, tá? Então, vamos lá, eu estou vendo os comentários da galera e, por exemplo, eu vi que a Renata, Carolina respondeu, o Gabriel, e, inclusive, a galera aqui, tá todo mundo comentando, né? Então, nesse caso, quem é o cátodo? Então, quem cata os elétrons é o zinco. Então, nesse caso aqui, o cátodo é o zinco, porque o fluxo é do alumínio para zinco. Então, é o zinco que está catando. E na letra C, o que a gente vai ter como o ânodo quem? O alumínio. Então, se você responde a primeira pergunta, você automaticamente responde a segunda, tá? Então, aqui seria o alumínio, beleza? Então, a gente acabou de finalizar aqui essa segunda análise, tá? Então, nunca se esqueçam, quem cata os elétrons é o cátodo. Quem cata é o que é o mais potente, tá? É o que tem o maior potencial de redução. Então, vamos lá. Vamos para a pilha de número 3, tá? Então, pilha de número 3. Pergunta do professor. Quem é o cátodo e quem é o ânodo? Ou seja, nessa pilha, quem é que vai catar os elétrons? É o magnésio ou é a prata? Nessa pilha, quem é que vai ceder os elétrons? Então, ó, oxidar é dar elétrons. Cátodo, cata. Oxidar é dar. Cátodo, cata.
Oxidar é dar. Então, nesse caso, quem é? Então, eu estou vendo que o pessoal está respondendo. Então, por exemplo, a Darlene Rezende respondeu certinho, o Ghost Six. Inclusive, eu estou vendo aqui que o Kurichiranui, eu li que você lá no início da aula estava meio perdido, e eu estou vendo que você está começando a responder certinho, tá? Então, adoro ler isso daí, eu estou vendo que você está pegando a ideia, tá, Okuri? Se você puder, depois diz para mim se você está conseguindo começar a pegar a ideia, que eu vi que no início da live você estava meio perdido. Então, vamos lá. Nesse caso, o cátodo é quem cata, cátodo é a prata. E nesse caso, quem é o ânodo? O ânodo é o que dá os elétrons, né? Ânodo é o magnésio. Então, perfeito. Terminamos aqui a nossa segunda análise, tá bom? E aí, a gente vai agora pular para o próximo tópico. Então, a gente quer saber aqui, na nossa primeira pilha, então vamos lá, dentro da cascata de ideias. Então, preste atenção. O que essa cascata de ideias quer dizer para você? Se você sabe qual é o fluxo de elétrons, você mata quem é o cátodo e quem é o ânodo, tá? Então, uma coisa está relacionada com a outra. Então, quando os alunos eles viram para mim e falam assim: poxa, Marcelão, eu tenho dúvidas em pilhas. Então, a dica que eu dou: pega esse roteiro e fica fazendo para várias pilhas. Então, vocês já têm a tabela de potenciais e vocês podem lá fazer lá depois o download e fazer em casa. Então, vamos lá. Seguindo a cascata de ideias, se a gente sabe quem é o cátodo e quem é o ânodo, a gente pode saber qual é a reação catódica. Então, o que seria a reação catódica? Seria a reação química que acontece no cátodo, tá bom? Então, de novo, o que é reação catódica? A reação química que acontece no cátodo de uma pilha. Então, se eu tenho lá aquelas equações, é só eu ver. Poxa, vocês se lembram que a gente viu que o cobre é o que cata elétrons? Então, quem cata, né, é o que está recebendo os elétrons. Então, é o que está reduzindo. Então, essa equação, o cobre está catando os elétrons. Então, olha, ó, o cobre 2 aquoso cata elétrons para formar o cobre metálico. Então, acreditem, a reação catódica é justamente essa que vocês estão vendo, tá? Então, a reação catódica é cobre 2 aquoso mais 2 elétrons formando cobre metálico. E aí vocês falam assim, caraca, Marcelo, é só isso? Sim, é só isso. Se você já identificou quem está catando os elétrons, como a reação é de catar, né, que é redução, quem reduz, recebe. Quem recebe é porque está catando. Então você já tem que a equação aqui é só você repetir. Então, conforme a orientação da IUPAC, que é para trabalhar com os potenciais de redução, a reação química é de redução. Então, a equação já está dizendo que eu cato os elétrons. E agora, qual seria a reação anódica dessa pilha? Então, a reação anódica, eu preciso olhar que, sabendo que o zinco é o ânodo, tá? O que a gente vai precisar fazer? Essa equação, ela não está de acordo com a realidade dessa pilha, porque nessa pilha, quem perde os elétrons é o zinco, mas a equação está dizendo que o zinco está catando os elétrons. Inclusive, eu queria até fazer uma correção aqui, que eu esqueci de colocar o NOx do zinco aqui, tá, galera? Eu esqueci de botar, eu estou colocando agora. Então, essa equação está querendo dizer que o zinco está captando os elétrons, o que não é a realidade. Nesse caso, o zinco está perdendo os elétrons. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação e eu vou inverter. Então, olha só, o que está do lado direito passa para o lado esquerdo e o que está do lado esquerdo passa para o lado direito. Então, olha lá. Eu vou ter o zinco sólido, setinha, zinco 2 aquoso, mais os 2 mols de
elétrons, tá bom? Então a gente acabou de escrever a reação que acontece no cátodo e a reação que acontece no ânodo desse tipo de pilha. Qual é a função de vocês? Após a explicação, eu quero que vocês sejam capazes de identificar como seria a reação catódica e como seria a reação anódica, tá bom? Então vamos lá aqui de olho aqui para vocês tentarem fazer. Então vamos lá. Se a gente sabe, vamos lá, por exemplo de número 2. Se a gente sabe que o zinco é o que cata, é só eu reescrever a equação. Então vamos lá. Então nesse caso, a reação catódica seria essa do zinco, tá? Então nessa pilha eu vou pegar e vou fazer, ó, zinco 2 mais aquoso mais os 2 mols de elétrons vai formar o zinco metálico. E o ânodo? O ânodo é o alumínio. É só inverter, porque essa equação, o alumínio está pegando os elétrons, mas na real o alumínio cede os elétrons. Então vamos lá. Na letra E, a gente vai ter o alumínio sólido, que estava do lado direito, produzindo alumínio 3 mais aquoso, mais 3 mols de elétrons, tá bom? Então, é só você pegar o que é o ânodo e você vai inverter a equação. Vamos lá. Exemplo de número 3. Como seria a reação catódica e como seria a reação anódica? E agora? Como seria a reação catódica e como seria a reação anódica? E mais uma vez, eu estou vendo que nos comentários eu estou explicando como se forma uma palavra. Tem gente que já está comentando de como vai conjugar um verbo. Então, galera, entendam, o professor Marcelão está fazendo uma coisa de cada vez. O dia que vocês forem aprender uma matéria, vocês têm que aprender um passo de cada vez. Então, eu estou explicando como que você faz para escrever as equações. Tem gente que já está perguntando coisa que eu ainda... Calma, gente, vamos devagarinho. Então, vamos lá. Nesse exemplo de número 3, o que a gente vai ter? Como a gente sabe que o cátodo é a prata, então a equação já está dizendo que aqui, ó, é só eu pegar e vou repetir, que é a prata Ag mais aquoso, tá? Mais o elétron vai produzir a prata metálica. E na letra E, o que a gente vai ter? Ó, a gente vai ter o magnésio. O magnésio ele está pegando elétrons, o que não é a realidade. A gente vai ter que inverter a equação. Então, olha lá. Magnésio sólido, setinha. Magnésio 2 mais aquoso, mais 2 mols de elétrons. Tá bom? Então a gente já finalizou mais um bloco. A gente agora vai prosseguir com o assunto. Então eu não sei se vocês estão entendendo que uma pergunta responde à outra. Então assim, qual era a função qual é a ideia do professor Marcelão da Química? Eu quero que vocês saibam que se você consegue responder a primeira, a segunda e a terceira é fácil, a quarta e a quinta é fácil. E agora a gente vai para um processo chamado reação global. O que é a reação global? A reação global, como o nome já diz, ela é o resultado de todas as reações envolvidas no processo. Então, como que seria a reação global da nossa primeira pilha? Então, a parada é, você vai pegar e ver lá na reação catódica e na anódica, você vai ver se os elétrons estão iguais. Então, sempre desse jeito, galera. Os elétrons estão em quantidades iguais? Sim ou não? E aí, o que você vai fazer? Se tiver igual, o que você vai fazer para poder produzir a reação global? Então, a gente vai fazer assim, olha, já que está igual, o que eu vou fazer? Eu vou manter as duas
equações, tá? Então, nesse caso, eu vou manter as duas equações, porque os elétrons estão em quantidades iguais. E aí, calma, que a gente vai ver os outros exemplos. Então, a gente vai pegar, e a gente pode fazer qualquer ordem, tá, gente? Eu vou pegar aqui, ó, o cobre 2 mais aquoso, mais os 2 mols de elétrons produzindo cobre metálico. Eu só estou repetindo, tá, gente? Zinco sólido, setinha, zinco, 2 mais aquoso, mais os 2 mols de elétrons. E agora que a gente já tem essas duas equações que eu reescrevi, eu vou, ó, cancelar elétron e vou cancelar elétron. Então a gente vai ter o elétron produzido e o elétron consumido eu cortei. Eu só posso cortar se tiverem quantidades iguais. Se não tiverem quantidades iguais, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que balancear as equações, o que não é o caso, mas calma que a gente vai chegar lá. Então a gente vai pegar e vai repetir. Então a gente vai ter o quê? Ó, cobre 2 mais aquoso mais zinco sólido, setinha. Ó, eu só estou repetindo o que ficou, tá? Zinco 2 mais aquoso mais cobre metálico, tá? E aí alguns alunos perguntariam, Marcelão, posso colocar em qualquer ordem? Pode. A ordem desses fatores aqui não vai alterar o produto. Porém, entretanto, o que normalmente os vestibulares fazem é, nesse caso, colocaria o zinco na frente e o cobre depois, e aí colocaria o zinco e o cobre depois. Mas, enfim, isso são só alguns detalhezinhos aqui. O que importa é vocês entenderem o fundamento dessa escrita das equações, tá? Vamos fazer isso para a segunda pilha. Ó, eu vou fazer com vocês a segunda pilha, então é sempre essa dinâmica, tá? Então vamos lá. Opa, a nossa segunda pilha, o que a gente vai ter? Ó, observem o seguinte, ó. Na segunda pilha, tá aqui a reação catódica e tá aqui a reação anódica. E a minha pergunta para vocês que estão ao vivo é: essa quantidade de elétrons está igual? Sim ou não? Então vocês estão vendo que não está igual. Então eu vou ter que balancear as equações. Então como é que eu vou fazer para balancear as equações? Então a gente pode pensar em MMC. Então qual seria o MMC de 2 e 3? Então vamos lá, gente. Qual seria o MMC de 2 e 3? E mais uma vez, galera, tomem cuidado, porque eu estou explicando como escreve reação global e vocês estão falando de coisas que eu não estou abordando. Por que eu estou comentando isso? Porque tem aluno que está aprendendo a matéria do zero e aí fica de olho no chat, não vale a pena. Então, de novo, o professor, igual eu sempre falo para os alunos, ó, eu tô puxando a orelha de vocês, mas é por uma boa causa, tá? O que importa é vocês entenderem a matéria. Mas, enfim, eu fico só preocupado que tem alguns alunos que, às vezes, ficam de olho na matéria no chat, e aí a gente está falando coisas diferentes e vocês acabam não entendendo. Então, preste atenção. Quem está aprendendo a matéria do zero, quem apresenta dificuldade, galera, foca na aula e toma cuidado com o chat, porque o pessoal está comentando outros detalhes que não estou abordando agora. É o que eu digo para os alunos. Parece que isso aqui é uma lua de mel. Como que funciona uma lua de mel o dia que vocês casarem? Vocês vão para a lua de mel com o marido ou com a esposa de vocês. E aí, como é que funciona lá no momento da lua de mel? Primeiro, você vai fazer um carinho na pessoa que você se casou. Aí depois, você vai falar, porra, eu te amo, valeu a pena casar com você, você é o amor da minha vida. E aí você vai dar um beijo na pessoa. E aí você vai fazendo uma coisa de cada vez, entendeu? Tira a camisa da pessoa, você vai fazendo as coisas assim, devagarinho, entendeu? Só que aqui, eu tô aqui no amor com vocês, eu tô aqui, ó, fazendo um carinho em vocês, entendeu? Eu tô explicando, ó, meu filho, é assim, desse jeito, mas tá vocês lá.
Eu tô querendo fazer os passos devagarinho, mas tá vocês lá, já como, igual o touro bandido, desesperado. Ai, caraca, mano, calma, pô, assim vocês espantam. Eu quero saber, mano, se vocês são assim na balada, né? Porque, mano, se vocês são assim na balada, porra, o pessoal vai achar que vocês são malucos, tarados, mano. Calma, gente, vamos devagarinho, entendeu? Vamos devagarinho, vamos lá, vamos fazer as coisas, os passos devagarinho, entendeu? Eu tô vendo que vocês estão rindo, mas não é pra rir não, cara. Eu tô quase dando uma voadora aqui, rapaz. Pô, eu tô explicando o bagulho aqui, ó. Vocês estão falando de DDP já, pô. Espera, cara. Enfim, vamos lá, vamos voltar aqui. Eu tô brincando com vocês. Não, eu não tô brincando. Eu tô brincando, mas você sabe que eu tô meio puto aqui. Mas enfim, vamos lá, vamos, vamos continuar aqui. Então, olha só. Vocês me responderam, e eu tenho que concordar que vocês responderam certinho. O MMC de 2 e 3 vai ter 6. Então, olha só. Para eu chegar a 6 elétrons, tá? Para eu chegar a 6 elétrons, eu vou ter que multiplicar a reação 1 por 3, tá? E eu vou ter que multiplicar, para poder chegar a 6, multiplicar a reação 2 por 2, tá? Então vamos lá. Pega todos os coeficientes e multiplica por 3. Então eu vou ter 3 zinco, 2 mais aquoso, mais 6 elétrons, formando 3 zinco sólido. Pega a segunda equação e multiplica por 2. Então vamos lá. A gente vai ter 2 alumínios sólidos, setinha, 2 alumínios, 3 mais aquoso, mais 6 elétrons, tá? E aí eu tô preocupado só com o aluno aqui, Kiri Shiranui do Kiri. Como é que é o nome do aluno mesmo aqui? Kori Shiranui do Kiri, sei lá. Enfim, eu acho que ele sabe quem é. Caraca, eu já até perdi aqui. Se tiver aí o Kuri Shiranui. Ô, Kuri Shiranui, se você tiver aí, o que talvez você esteja na dúvida é: ô Marcelão, eu não vou ter que multiplicar por 3 aqui a carga, não. Não, você não vai ter que multiplicar, tá, gente? Então, olha só. Kuri Shiranui e mais os alunos que têm dificuldade nesse assunto. Toma cuidado para vocês não multiplicarem a carga, tá? A carga você não vai multiplicar. Inclusive, até eu tinha visto que a Fanny Vigato tinha comentado que ia ver depois, mas eu vi que ela era só... E desculpe, tá, Kuri? Que mancada, hein? A Kuri Shiranui. Então, Kuri Shiranui, você que é menina, eu tô vendo aí, Fanny, que você voltou aí, mas enfim. Então, espero que vocês estejam entendendo, tá? Mano, eu leio todos os comentários que vocês estão lendo, enfim. Então, o Parque Akemi tá perguntando aqui: Marcelão, por que não muda a carga? Então, olha só. O Parque, cada átomo de zinco, então vamos lá, cada átomo de zinco, cada átomo de alumínio tem uma carga específica. Então, assim, você muda a quantidade de átomos, mas a carga é específica para cada átomo, tá? E aí, galera, é só para todo mundo entender isso, porque isso é um erro comum. Então, como eu sempre digo para os alunos, eu não comecei a dar aulas na semana passada. Então, eu vejo que os alunos, eles ficam meio perdidos com relação a esse tópico. Então, só para vocês entenderem, o alumínio é um átomo, né? Então, eu estou pensando no átomo. Se a gente for procurar na tabela periódica, o número atômico dele é 13. E qual seria a distribuição eletrônica do alumínio? A distribuição eletrônica seria, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p1. Então, isso quer dizer que o alumínio vai ter na camada de valência, que é a terceira camada, ele vai ter 3 elétrons nessa última camada.
E para alcançar a regra do octeto, o alumínio, ele tem o quê? Uma tendência, olha só, ele tem uma tendência para perder 3 elétrons. Então, se o alumínio ele perde 3 elétrons, qual seria a distribuição eletrônica do cátion trivalente? Então, o cátion trivalente, ele teria que distribuição eletrônica? 1s2, 2s2 e 2p6. E os elétrons da camada de valência seriam o quê? Perdidos. Então, o alumínio, ele ficaria na nova camada de valência, ficaria com o quê? Com 8 elétrons, alcançando o octeto. Por que você não pode multiplicar a carga do alumínio? Se você diz que você tem o alumínio 6+, você está querendo dizer que o alumínio perdeu 6 elétrons, o que não é verdade, porque o alumínio, a tendência dele é de perder apenas 3. Se você diz que tem um alumínio 6+, você não teria aqui um processo, entre aspas, normal acontecendo. E aí você fala assim para mim, quer ver? Eu até esqueci o nome do aluno, Park Acme, que também é menina. Vamos lá. A Park Acme. Cara, eu só tô dando mancada hoje, mas enfim, vocês vão me perdoar. Bom, mas também vocês podiam colocar um nome legal, né? Tipo Roberta, Mariana, porque aí aí eu fico perdido. Mas enfim, o que acontece? Para eu ter 6 elétrons, basta. O que é essa representação aqui, tá? Então, Park Acme e a galera que ficou com dúvida. Quando a gente tem assim, olha, 3 zinco 2+, isso quer dizer que eu tenho um déficit de 2 elétrons aqui. Então, se são 3 zincos com um déficit de 2 elétrons, então a gente vai ter um total de 6 elétrons envolvido, tá? Então, assim, eu procurei dar uma explicação um pouquinho mais técnica para a Curi Shiranui e para a Park entender, tá bom? Então, vamos lá, gente. Desculpa aí a mancada. Beleza? Então, vamos lá. Então, continuando aqui, agora vocês estão vendo que os elétrons estão balanceados e 1000 desculpas por estar explicando devagarinho, tá? Eu quero que vocês entendam porque as aulas são para os alunos que têm dificuldade. Então, a gente vai, ó, cancela elétron e a gente vai agora repetir o que ficou. Então, a gente vai ter, ó, 3 zinco 2+ aquoso mais 2 mols de alumínio sólido, setinha, a gente vai ter 3 zincos sólidos mais 2 mols de alumínio, 3+ aquoso. E a gente terminou a reação global da segunda pilha. E agora nós vamos para a última pilha, né, que é a de magnésio e prata. Então eu queria que vocês agora pensassem se eu vou precisar balancear e, no caso, como eu vou balancear. Então são duas perguntas. Eu preciso balancear? Sim ou não? E, no caso, como que eu vou balancear, se por acaso eu tiver que balancear? E agora? Então vamos lá, gente, ó. 1 elétron aqui, 2 elétrons aqui. Então, nesse caso, eu vou ter que fazer o quê? Multiplicar a equação. Eu coloquei no outro reação, equação da mesma coisa. Equação 1 por 2. E eu vou ter que manter a equação 2. Então, eu vou ter que manter a equação 2 para ter os 2 elétrons ali. Então, vamos lá. 2 pratas, então eu vou ter 2Ag mais aquoso, que é carga mais 1, mais o elétron, formando, mais 2 elétrons, desculpa, formando 2 mols de prata sólida. Magnésio sólido, setinha. Magnésio, 2+ aquoso, mais 2 mols de elétrons, tá? Então tá aqui as duas equações e agora a gente vai cancelar os elétrons que agora estão em quantidades iguais. Então eu corto o elétron e corto o elétron, lembrando que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Por isso que os elétrons têm que estar iguais. Então agora eu vou colocar meio que na ordem que apareceria nas questões, tá?
Então, na ordem apareceria assim, ó, magnésio sólido mais 2 mols de prata aquosa, sob forma de cátion monovalente, produzindo o magnésio 2 mais aquoso mais os 2 mols de prata sólida, tá? Então eu peguei e reescrevi, beleza? E aí finalizamos aqui essa etapa. Vamos continuar aqui com o roteiro para as outras equações. Então a gente vai ter o seguinte, ó. Vamos lá. Vamos continuar aqui para mais perguntas. Então agora vocês já viram como que faz a reação anódica, catódica, anódica e global, e agora a gente vai para o polo negativo. Eu queria fazer uma pergunta para vocês que é assim, olha, o polo negativo nada mais é do que o polo onde vai sair os elétrons. Então, se vocês forem puxar aí da mente de vocês, o que a gente vai ter? O elétron tem carga negativa. A região que sai o elétron é a região de polo negativo. Não sei se faz sentido isso para vocês. Onde saem os elétrons? No polo negativo. Porque o polo negativo é a região que saem os elétrons. Porque o elétron tem carga negativa. Numa cidade, o polo industrial é onde saem os produtos industrializados. Então, o polo negativo é onde saem os elétrons, a carga negativa. O polo industrial é onde saem os produtos industrializados. Se vocês não esquecerem disso, o polo negativo, tá? Então, o polo negativo da pilha de zinco e cobre seria qual? Ó, onde que está saindo os elétrons? Lembra que o fluxo é do zinco para o cobre? Então, se o fluxo de elétrons é o elétron saindo do zinco e indo para o cobre, o elétron está surgindo no zinco. Ou seja, é o zinco. Então, o meu eletrodo que contém o zinco seria o meu polo negativo. Então, o polo negativo dessa pilha de cobre e zinco, olha só, o meu polo negativo seria onde eu tenho o zinco. Então, o meu eletrodo contendo zinco é a região que sai o elétron. O elétron tem carga negativa. E, consequentemente, o polo positivo vai ser o outro, que é onde é o cobre, tá bom? Então, para vocês descobrirem um polo negativo, lembre, polo negativo de uma pilha é onde está saindo os elétrons, beleza? Na nossa segunda pilha, quem seria o polo negativo? Na segunda pilha, ó, olha o fluxo de elétrons. Olha o fluxo de elétrons do alumínio para o zinco. Então, qual seria o polo negativo? Só pode ser aonde? No alumínio. Então, o polo negativo dessa pilha seria aonde? Onde você tem o eletrodo de alumínio, porque é dali que estão saindo os elétrons. E o polo positivo? É onde eu tenho o eletrodo de zinco, tá bom? Então, se você sabe o fluxo de elétrons, você sabe onde está o polo negativo, onde está o polo positivo. Onde que está o polo negativo e o polo positivo da pilha de magnésio com prata? Então, o magnésio perde os elétrons para a prata. Então, o elétron surge no magnésio. Então, nesse caso, a gente teria como polo negativo onde? O magnésio, tá? E aí, na letra H, o que a gente teria? Como polo positivo, no caso, a prata, não o prata, a prata, tá bom? Então, vocês acabaram de ver como identifica polo negativo e o polo positivo, tá? Então, nunca se esqueçam disso. O local onde surgem os elétrons, que é no ânodo, porque o ânodo dá os elétrons, a gente tem o quê? O polo negativo, tá bom? Nunca se esqueçam disso. Na pilha, o polo negativo, onde surge o elétron, porque o elétron tem carga negativa, tá bom? Então, nunca se esqueçam disso. Então, vamos lá. Prosseguindo aqui com o nosso roteiro. Depois que a gente aprende lá na nossa cascata de ideias,
lá no roteiro quem é o polo negativo e quem é o polo positivo, a gente precisa aprender quem reduz e quem oxida. Então, como que vocês vão saber quem está reduzindo e quem está oxidando? Basta você ver na reação global de uma pilha. Então, olha só, na reação global de uma pilha, digam para mim o seguinte, quem é que teve o NOx reduzindo? Então, a gente tem que, o cobre começa com NOx 2+, e termina com NOx 0. Então, quem está reduzindo? Então, reduzir é receber elétrons. Então, reduz, recebe. Reduz, recebe. Reduz, recebe. Então, o cobre está recebendo os elétrons e o NOx reduz. Então, quem está reduzindo, olha só. Então, o nosso roteiro era quem reduz. Então, quem está reduzindo é o cobre 2+ aquoso. Então, quem está recebendo os elétrons é o cobre 2+, que estaria numa solução, tá? Então, é ele que recebe os elétrons. Reduz, recebe. Reduz, recebe, tá? E na letra J, quem é que está dando os elétrons? Então, oxidar é dar. Oxidar é dar. O nome já diz, então não esqueçam disso. Reduz, recebe. Oxidar é dar os elétrons. Então a gente tem o zinco sólido que está dando os elétrons para o cobre 2+ da solução. Beleza? Esse daqui é o primeiro exemplo. Vamos lá, eu vou acompanhar o chat aqui com vocês, tá? Então vamos lá. Na segunda pilha, olhem a reação global, tá? E a minha pergunta é: quem está oxidando e quem está reduzindo? Então vamos lá, quem está reduzindo, no caso a pergunta é, primeiro quem reduz e quem está oxidando. Já identificaram quem reduz e quem oxida? Então vamos lá. Reduzir é receber. Quem recebe elétrons é o zinco 2+ aquoso. Olha lá. Ele recebeu elétrons e virou zinco sólido, zinco metálico. E quem está dando oxidar é dar elétrons. Crianças, oxidação sempre envolve aumento do NOx. Aumento do NOx é oxidação. Então, nesse caso, é o alumínio sólido. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa especificação. Quem oxida não é o zinco, é o zinco 2+ da solução. Então, tem que especificar, tá bom, gente? Vamos lá. A próxima pilha de magnésio e prata. Quem é que está reduzindo e quem está oxidando? Vamos lá. Quem está reduzindo e quem está oxidando. Então, na pilha de magnésio e prata, quem recebe, ou seja, quem reduz o NOx, é a prata, especificamente o Ag+ aquoso, tá? E na letra J, quem é que está oxidando, quem está dando elétron, especificamente é o magnésio sólido. Então, toda vez que você for fazer esse tipo de análise, o que o professor recomenda? Faça com a proposta de especificar, não é a prata, é a prata de carga +1 aquoso. Não é o magnésio sólido, de NOx 0. Então, especificar sempre, tá bom? Então, vamos prosseguir, tá, gente? Então, vocês estão vendo que uma coisa leva a outra. Se vocês ficarem repetindo essas mesmas pilhas, vocês vão gravar isso aqui de uma forma que nem vocês vão fazer ideia. Vamos lá. E agora, a gente vai pegar e vai fazer o cálculo da DDP. DDP significa a diferença de potencial. A diferença de potencial vai fornecer a tensão da pilha, ou seja, a quantidade de volts que ela vai fornecer. Como que a gente vai fazer
o cálculo da DDP. Então, galera, a DDP ela é calculada da seguinte forma. Ó, vamos lá. Letra K. Ó, DDP, a gente vai fazer o cálculo dessa forma aqui. Ó. Você vai pegar o potencial padrão de redução de quem está no cátodo e vai subtrair do potencial padrão de redução de quem é o ânodo, tá? Então, você vai pegar o potencial padrão de redução de quem você identificou que é o cátodo e vai subtrair do potencial padrão de redução do ânodo. Ou seja, você vai pegar os valores que a questão forneceu e vai fazer esse cálculo aqui. Então, se você sabe quem é o cátodo e quem é o ânodo, é mole. Então, olha só. Se a gente sabe que o cátodo é o cobre, então qual é o valor do cobre? O valor do cobre é mais 0,34. Então, você vai pegar e vai fazer aqui, ó. DDP é igual a... Então, vamos lá. DDP é igual a mais 0,34 volts menos o quê? Qual é o potencial padrão de redução do ânodo? O ânodo, a gente sabe que é o zinco. Então, é menos 0,76. Olha lá. Menos 0,76 volts. Logo, DDP é igual a mais 0,34 volts. Menos com menos vai dar quanto? Vai dar mais, beleza? E aí você inverteu o sinal, que é 0,76 volts. Logo, isso daqui vai me dar um valor de mais 1,10 volts. Essa daqui seria o valor da DDP. Show de bola, galera? Lembrando que uma pilha sempre tem que dar DDP positiva. Eu falei sobre isso lá no início da aula. Toda vez que a gente trabalha com uma pilha, inclusive vou até provar isso aqui para vocês, ó. Uma pilha, a DDP sempre positiva, sempre maior do que 0. Não existe pilha com DDP negativa. Isso quer dizer que se você fizer o cálculo de uma pilha, preste atenção, cálculo de uma pilha e deu negativo, você fez errado, porque DDP negativa é eletrólise, que não é a temática da aula, tá bom? Então vamos lá. Agora vocês viram o exemplo 1 e eu quero que vocês me forneçam aí o valor da DDP do exemplo de número 2. Então vamos lá. O exemplo de número 2, qual seria o valor da DDP? Então, se vocês puderem, digam aí no chat, porque eu vou olhar o que vocês estão escrevendo, tá? E nunca se esqueçam, DDP nunca pode dar negativo na pilha, tá? Então, quero que vocês forneçam um valor aí para mim. Beleza, já temos aí a Fanny Vigato respondendo certinho. Então, Fanny Vigato foi a primeira pessoa a responder. A DDP dessa pilha é mais 0,90 volts. Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer essa DDP? Então, vamos lá. Para quem não conseguiu chegar no valor de mais 0,90. Preste atenção. Ó. DDP é igual ao potencial padrão de redução do cátodo menos o potencial padrão de redução do ânodo. Então é só você pegar lá na questão e ver o seguinte, olha, no exemplo de número 2, o cátodo é o zinco. Então vamos pegar esse valor e vamos repetir aqui, ó. DDP é igual a menos 0,76 volts menos, ó, então tem que fazer um menos menos, tá, galera? Tem que tomar cuidado. Bote sempre entre parênteses aqui, ó. Menos 1,66 volts. A gente vai ter o quê? Menos 1,66 volts. E aí a gente vai ter o quê? DDP é igual a menos 0,76 volts. Inverteu o sinal, mais 1,66 volts. Isso daqui vai dar o quê?
mais 0,90 volts. Olha lá, DDP positiva é um processo espontâneo, que é característico de uma pilha, tá? Vamos agora para o exemplo de número 3, fazer a DDP. Então acompanha aí para o exemplo de número 3. Ó, qual seria o valor da DDP dessa pilha de número 3? Escrevam a resposta aí no chat que eu tô vendo, tá? Beleza, o Patrick Souza, o Vitor Gouveia, a Fanny Vigato, o DF Shark, o João Vitor Medeiros, o Eduardo Ribeiro, enfim, a galera, todo mundo, a Park Acme, todo mundo respondendo aí que é 3,16 volts, beleza? Então vamos fazer o cálculo aqui só para poder formalizar. Então vamos lá. Na letra K. Então J, K. Então a gente vai ter o quê? Ó, DDP é igual ao potencial padrão de redução do cátodo menos o potencial padrão de redução do ânodo. Então a gente vai ter que DDP é igual a... Então a gente vai pegar o potencial padrão de redução, que é mais 0,80, é o que está lá na questão, então só repete. Mais 0,80 volts menos 2,36 volts, tá? Então isso daqui vai dar uma DDP igual a mais 0,80 volts mais 2,36 volts, que é equivalente a mais 3,16 volts. Beleza? Então essa daqui é o cálculo da DDP. Pelo visto vocês pegaram qual é a ideia. Então vamos lá. A última parte aqui da nossa live de hoje é: numa pilha onde acontece corrosão e onde acontece deposição metálica. Galera, uma dica para vocês não esquecerem é: a corrosão sempre acontece em quem perde os elétrons, tá bom? Então a corrosão é sempre onde acontece a perda dos elétrons, ou seja, quem está dando os elétrons vai sendo corroído, tá? E a deposição metálica é quem está capturando os elétrons. Então, corrosão de uma pilha é sempre quem perde os elétrons, ou seja, é sempre no ânodo. Então, se você sabe onde está o ânodo, olha lá, vou até ligar, ó. O ânodo é o que vai ter a corrosão. E o cátodo é onde vai ter o quê? O cátodo, onde vai ter a deposição metálica, tá? Então, sempre dentro dessa temática. Então, quem perde os elétrons vai corroendo. Então, ele vai perdendo elétrons, vai corroendo, vai corroendo, vai corroendo, vai corroendo. E quem está pegando os elétrons vai aumentando, vai tendo deposição de metais ali no eletrodo, tá? Então, sempre nessa dinâmica. Sabe quem é o cátodo e o ânodo? É só você fazer essa conexão. Então, se na pilha de cobre e zinco, então vamos lá. Se na pilha de cobre e zinco, quem está dando os elétrons, o ânodo, é o zinco, então a corrosão, então vamos lá, letra L, a corrosão acontece no zinco, tá? Então, corrosão no zinco e a deposição no cobre, tá? Então eu vou ter a deposição no eletrodo de cobre, tá bom? Vamos lá, próxima pilha. O que eu vou ter? Na próxima pilha, eu vou trabalhar com... Deixa eu só achar a folha aqui. Ai, caraca, vamos lá. Na próxima pilha aqui, se quem está dando os elétrons é o alumínio, então a gente vai ter que a corrosão, vamos lá, letra L, a corrosão no alumínio, e na letra M a gente vai ter o quê? A deposição no zinco, tá? Então a deposição metálica vai acontecer no zinco, porque o zinco está catando esses elétrons, então à medida do tempo vai tendo deposição metálica. E o último exemplo, o que a gente vai ter? O último exemplo, a gente vai... Vamos lá. O ânodo é o magnésio, então é o ânodo que vai ter corrosão. Então, na letra L aqui, a corrosão
no magnésio, tá? Magnésio. E a deposição na prata. Então, nesse caso, a gente teria como cátodo e a prata, então a deposição metálica seria na prata. E aí, a gente acabou de encerrar aqui a nossa live de hoje, falando para vocês o seguinte, vamos lá. A gente agora vai para a última parte da live, que é falando o seguinte, olha, preste atenção. Na descrição do vídeo, o que a gente tem? Ó, na descrição do vídeo, a gente tem o seguinte. Eu coloquei um link aqui aqui, ó, questões, tá vendo? Questões, site.quimicação.com.br. Se vocês abrirem essa página aqui, vai aparecer essa página aqui, Maratona de Resolução, que foi lives que já aconteceram. Vocês vão botar lá o nome de vocês, o e-mail, para receber lá o bagulho lá, né? O bagulho, ó, olha que escroto eu tô falando. A apostila lá. Então tem 38 questões. E o que acontece? Nessa maratona, né? A questão de número 37 tem, ó lá, uma pilha, tá vendo lá? Pilhas e baterias são dispositivos, barará, bororó, bororó. Enfim, e aqui nessa questão trabalha alguns conceitos, como por exemplo, ó, na letra A ele diz que é uma pilha ácida. Opa, eu aumentando aqui, ó, apertando errado, ó. É uma pilha ácida. Aí depois ele vira e fala assim, olha, apresenta o óxido de prata como o ânodo. Aí ele diz aqui sobre agente oxidante. Eu falei para vocês lá no início da aula que era um conhecimento que seria legal que vocês tivessem já, né? Aí você tem aqui o seguinte, olha, tem como reação da célula a seguinte reação, ó. Aí foi colocada a reação global. Aí, ó, na letra E ele pergunta assim, olha, apresenta fluxo de elétrons na pilha do eletrodo, dióxido de prata para o zinco. Coisas que a gente discutiu na aula de hoje, tá? Então a recomendação é que vocês façam o download do material e tentem fazer aí, aplicar os conhecimentos que nós vimos hoje, tá? E como eu estava dizendo para vocês, deixa eu só tirar a câmera daqui, porque vocês às vezes não me veem. Deixa eu só pegar a câmera aqui, deixa eu colocar aqui para vocês me verem, porque a nossa live finalizou aqui, tá? Então deixa eu pegar aqui a live. Ai, caraca. Essas luzes estão aqui na minha cara. Deixa eu só tirar essa luz aqui da minha cara. Olha como é que tá. Caraca. Gente, não repara na minha cor, não. Parece que eu fui pra praia, mano. Mas é assim mesmo. Pera aí. Ai, caramba. Deixa eu só... Gente, não repara na minha cor, não, mano. Parece que eu fui pra praia, né? Caralho, eu tô com a cara muito escrota, mano. Olha a minha cara, como é que tá vermelha, maluco. Caraca, mano, que escrota a minha cara, maluco. Olha isso. Caralho, parece que eu sou de bronze. Caralho, eu tô parecendo coisa, mané. Não tô parecendo aquele coisa do... caraca, eu não tô parecendo coisa daquele... do Quarteto Fantástico, maluco. Aquele maluco de pedra, mané. Que escroto, maluco. Enfim. Gente, não repara, não, que a minha câmera estava configurada para poder estar no papelzinho aqui, né, gente? Então não repara, não, tá, gente? O que acontece? A gente tá aqui, pô, muito feio, né, mano? Enfim, como eu tava falando para vocês, a parada toda é só para poder fechar. Tá vendo esse material aqui em papel? Eu vou fazer uma parada que é o seguinte, olha, eu vou pegar isso daqui e vou fazer um scanner e vou tentar depois disponibilizar esse gabarito para vocês, tá? E aí eu vou fazer assim, eu não sei onde que eu vou disponibilizar isso, não. Eu vou... Ai, caraca, eu não sei não. Ó, na próxima aula eu vou tentar disponibilizar isso daqui, tá? Então é isso daqui, beleza, gente? Eu vou tentar disponibilizar isso aqui para a próxima aula, tipo um gabarito para vocês, o link disso. Tranquilo, gente? Então a gente vai finalizar por aqui, tá? Agradecendo aí, quem por acaso ainda não deu like, dá like no vídeo aí, pra gente ver se a gente consegue bater a meta de 150 likes aí durante a live, tá? Então quem puder, dá o like aí, quem ainda não deu. E eu vou marcar outra live aí. Vocês querem que eu faça outra live para continuar isso? Vocês querem que eu continue fazendo essa live de eletroquímica? E aí, sim ou não?
Pô, tá muita claridade aqui na cara. Beleza. Então, olha só, eu vou ver aqui como é que vai funcionar. Eu vou ver aqui como é que vai funcionar a minha questão de horários. E aí eu falo para vocês, entendeu? Então a gente vai botar essa live aqui em outro dia. Eu aviso para vocês antes, tá? Fiquem ligados nas notificações do canal que eu vou avisando para vocês. Beleza, galera? Então, crianças, ó, vocês sabem que eu estou acompanhando o chat aqui de vocês. Durante toda a aula eu estou falando o nome de vocês e tal. Então eu quero desejar aí uma boa noite para todos, um bom final de domingo. E tentem resolver aquela questão lá e a gente vai marcar aí mais uma live sobre eletroquímica no Enem, a parte de número 2. Show de bola? Então é isso, crianças. Vou finalizar por aqui a transmissão ao vivo. Ó, um mega abraço para todos. Fiquem na paz e até a nossa próxima live aí, beleza?